Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para falar um pouco sobre educação. O assunto hoje é fundamentos filosóficos da educação. Não vou adentrar naqueles aspectos da educação, dos primórdios, não. A gente já vai discutir ideias de filósofos mais contemporâneos, de filósofos que contribuem com seus pensamentos para que possamos desenvolver a nossa ideia pedagógica, a nossa ideia de filosofia da educação e assim entender um pouco mais de educação, tá bom? Eu sou o Anderson Lopes, sou pedagogo, também sou psicopedagogo e também especialista em docência do ensino superior, e a gente vai estar aqui discutindo algumas ideias, né? Fundamentando em alguns pensamentos sobre educação, sobre filosofia da educação e como a educação se processa na sociedade, tá joia? Separei algumas citações importantes para esse momento nosso e vamos lá, vamos seguir para que o vídeo não fique tão extenso. Vamos às nossas citações e comentários, né? De início a gente tem aqui uma citação de Leôncio de Basbaum, filósofo contemporâneo, né? A filosofia é a concretização de um espírito ou de uma ideia, né? Que surge como consequência das necessidades de uma época ou de uma classe. Nesse momento a gente vai estudar justamente as necessidades da educação, a necessidade do pensamento voltado à educação nesse processo. A gente se apropriou desse pensamento de Leôncio de Basbaum justamente para comentar aqui. Então a filosofia surge da necessidade. Qual a necessidade do pensamento da educação? Em que precisamos pensar? Isso é filosofia, né? Por conta da filosofia da educação, ela visa justamente a educação em seu âmbito social, em seu desenvolvimento social, tá certo? Então comentamos aqui a respeito de Leôncio de Basbaum da necessidade, né? E isso a filosofia entra com seu papel primordial de pensar essa necessidade e estabelecer metas também, tá bom? Também um outro pensamento importante é o de Cipriano Lucchesi, que fala a respeito da ação pedagógica. O que Lucchesi fala? Se a ação pedagógica não se processar a partir de conceitos explícitos, ou seja, bem claros, e ainda fala mais, e conscientes, ou seja, fundamentados, estudados, pesquisados, né, relacionados com a sociedade, Lucchesi diz que se a ação pedagógica não se processar dessa forma, ela se processará, queiramos ou não, baseada em conceitos ou valores que a sociedade propõe a partir da postura cultural. Ou seja, existe uma cultura, existe um processo social. E qual é o mais coerente para Lucchesi? É o processo social interferir na ação pedagógica ou a ação pedagógica interferir no processo social? Como formadores, como pensadores da educação e pessoas que pensam em expandir esse pensamento, o que acontece é justamente isso. A educação ela tem que pensar a sociedade e fazer com que os seus jovens, os seus pequenos, né? E também a sociedade de forma geral pense no processo cultural, no processo econômico, em toda a vigência. Não desenvolver um modelo, para Lucchesi não é interessante desenvolver um modelo que já existe, um modelo cultural sem reflexão. Lucchesi chama justamente para a consciência e para a reflexão dos conceitos sociais dentro da sociedade. Então a educação, nesse pensamento de Lucchesi, é a instância precursora, aquela que vai dizer, a que vai justamente nortear o pensamento sobre a sociedade. Analisar, claro que analisar a sociedade em todo o seu processo, um processo econômico, social, político, né? Cultural, por que não cultural? Mas o processo educacional, ele analisa tudo e a partir de sua análise, ele pode ser aí o prepulsor do pensamento. Tá joia? Então, Lucchesi diz isso. Lucchesi, ele fundamenta a educação como, né, um princípio, de pensamento sobre a sociedade. Vamos lá? Mais um. E ainda do livro de Filosofia da Educação, Filosofia da Educação de Lucchesi, na página 49, diz assim, da editora Cortez, tá? Ele fala, assim a educação ser uma instância social, entre outras, na luta pela transformação da sociedade, na perspectiva de sua democratização efetiva e correta, atingindo aspectos não só políticos, como eu falei para vocês, mas também sociais, econômicos,
Para tanto, importa interpretar a educação como uma instância dialética. Olha só, mais uma instância. No outro comentário eu falei para vocês como uma primazia, mas aqui Luquezzi diz assim, uma instância dialética que serve de um projeto a um modelo de sociedade. Essa primazia que eu coloquei para vocês lá, justamente é a pregação, né? É o discurso da educação. Uma sociedade mais justa, uma sociedade com parâmetros sociais mais equilibrados, uma sociedade de desenvolvimento econômico, mas tudo em volta de um pensamento proposto pela sociedade, para a sociedade, mas através da educação. A educação é mais uma instância a ser discutida. A educação não pode ficar de fora da discussão social. Os projetos educacionais começam na escola, na base. Os projetos sociais também. Por que não os projetos econômicos? Porque a escola não participa. A escola deve sim participar de toda a ação cultural, de toda a ação política, de toda a ação econômica. Por sua vez, uma ação social. Porque a escola deve estar voltada para a sociedade. Então, é pensamento da escola, sim. É pensamento da filosofia da educação, sim. O que a filosofia da educação quer? É tornar os novos aprendizes, né, os novos alunos, a nova sociedade, a nova geração, é tornar essa geração uma geração capaz. Uma geração de introdutora de pensamento, discursora, reflexora, né, reflexiva, como você queira. Mas essa nova sociedade, essa nova geração deve participar da discussão social com toda a força, com todo entusiasmo. E deve ser preparada desde os anos iniciais da escola, para que ela possa servir à sociedade de maneira dialética, e não de maneira só absorver o pensamento social. Pelo contrário, ela deve ser participativa. E a educação, o processo educacional, a escola, todas as outras organizações que envolvem a educação, elas devem fomentar esse pensamento de construção social, de construção de pensamento, de construção política, de visão integral da sociedade. Certinho? Passamos para o nosso próximo pensamento. Aí já falando a respeito da tendência redentora, eu vou comentar um pouco a respeito como cada tendência vê a sociedade e o que se pode aproveitar e o que não se pode aproveitar delas também. A tendência redentora da educação propõe uma ação pedagógica otimista do ponto de vista político, acreditando que a educação tem poderes quase absolutos sobre a sociedade. Eu gosto disso. Eu gosto da tendência redentora quando ela traz essa visão otimista, sabe por quê? Porque é necessário toda crítica, é necessária toda reflexão, mas essa visão otimista é o que nos faz continuar lutando. Não adianta você ser só pessimista, só crítico, só reflexivo, e essa reflexão não te levar à ação. Porque se nós não tivermos uma visão otimista do processo político, social, a gente vai ficar sempre no processo de reclamar e não vai colocar a crítica reflexiva em ação. Otimismo para as futuras gerações, com possibilidades de mudança. Isso é um pensamento da tendência redentora da educação e ele tem que ser processado como importante. Então é interessante a gente ver esse processo, entender e saber que devemos ser otimistas para o processo educacional. O processo educacional ele não deve se valer de uma visão pessimista, de uma visão retrógrada. Existem problemas sociais, existem, ainda mais no nosso país, no Brasil, políticos muito mais, mas temos que formar mentes pensantes com a visão sempre otimista, buscando sempre modificação, transformação. Não adianta viver a reclamar. Sem uma ação política concreta, sem uma ação social decisiva, sem um pensamento reflexivo sobre a educação, para frente, sonhando, buscando introduzir mais mentes positivas, mais mentes corretas no processo político do nosso país. Esse é o papel da educação também. Essa formação social é o papel da educação. Certinho? Só comentando um pouquinho da tendência redentora. A atuação da escola, a visão agora da tendência tradicional, tá? E a gente vai destrinchar
cada tendência aqui nesse processo. A atuação da escola consiste na preparação intelectual e moral para assumir sua posição na sociedade. Até aí tudo bem. Até aí bacana. Olha o que a tendência tradicional fala, né? Que é necessário preparar o aluno intelectualmente e moralmente. E isso é verdade, né? Para o mercado de trabalho, através do contexto intelectual, mas também para a sociedade através do contexto moral. Essas duas instâncias precisam ser trabalhadas. E a tendência tradicional, nisso ela tem razão. Aí vem o restante do comentário. O compromisso da escola é com a cultura. Os problemas sociais pertencem à sociedade. E aí a gente vem para essa questão, não do discordo, vamos dizer assim, ou até do discordo, da discordância. Mas o que acontece aqui? Os problemas sociais também são da escola. Os problemas sociais também fazem parte do universo da escola. Por que, Anderson? Porque eles devem ser discutidos pela escola, eles devem ser fomentados pela escola para que se possa criar mentes políticas com possibilidades de resolução dos problemas sociais. Tá, os problemas são da sociedade? São. Mas a nova geração ela tem que estar apta para viver esses problemas e para tentar resolvê-los, tá joia? No que diz respeito ao tópico anterior, é bacana. O parágrafo anterior, intelectual e moral, essa formação realmente ela tem que acontecer. Por quê? Intelectual para o mercado de trabalho e moral para a sociedade, tá certo? Visão da tendência liberal tradicional, tá joia? Seguimos, penso que o último por causa do nosso vídeo, talvez se der a gente comenta mais algum. E agora a tendência progressista libertadora, né? É um pensamento da tendência progressista, colocando aqui alguns pensamentos para vocês. E aí fala assim, quando se fala na educação em geral, diz que ela é uma atividade onde professores e alunos, mediatizados pela realidade, aprendem, né? E da qual extraem conteúdo de aprendizagem, ou seja, eles aprendem pela mediação, tá joia? Da aprendizagem, atingem um nível de consciência da mesma realidade, a fim de nela atuarem num sentido de transformação social. O que está dizendo aqui a tendência progressivista? Que as atividades de professores e alunos, eles são mediatizados pela realidade que eles vivem. Ou seja, o contexto social, ele está no processo da escola. Ele não tem como fugir, não tem como sair fora do... Melhor dizendo, a escola não tem como fugir da realidade social. Volta e meia nós estamos mediatizados, ou seja, a mediação social, ela vem e adentra os portões da escola. Ela permeia pelo processo, porque eu, professor, sou sociedade e tenho os problemas sociais em meu pensamento. Os meus alunos são sociedade e eles têm os problemas sociais em seus comportamentos e seus pensamentos e seus comportamentos. Então, a educação, ela mediatiza. Ela tem que fazer essa mediação, ela tem que viver esses processos sociais de uma forma bem viva, bem reflexiva, bem atuante. Certinho? A gente fica por aqui para o vídeo não ficar longo. No próximo vídeo a gente continua nosso debate, nossos comentários. Agora é com vocês. Vocês vão aí comentando e a gente participando junto, tá joia? Um grande abraço e até o próximo vídeo.